Saudações, pessoas. Vamos aqui começar a abordar a nossa unidade. Nesta manhã, você vai entender o processo de construção das ditaduras na América Latina, especialmente a partir dos anos 60 do século passado. Processo esse que fez surgir no nosso continente uma série de governos brutais, antidemocráticos, que perseguiram, prenderam e mataram opositores, tendo como pano de fundo a relação no mundo bipolar dividido entre a esfera de influência da União Soviética e dos Estados Unidos. Nesse contexto, o continente latino-americano vivia sob a égide dos Estados Unidos. Nesse sentido, os Estados Unidos, como potência, aparecem a partir do final do século XIX, e a primeira grande área que vai sofrer diretamente com a ação dos Estados Unidos enquanto um país com poderio militar político vai ser exatamente o que a gente conhece como continente americano, que é exatamente a América do Norte, América Central e América do Sul, tendo em vista que, só lembrando, todos nós somos americanos, porque nascemos no continente americano. Nesse sentido, a doutrina que regia a ação do governo dos Estados Unidos na sua organização e na sua visão de mundo é baseada exatamente no princípio da América para os americanos. Só que, obviamente, americanos aí estão se referindo exatamente aos próprios estadunidenses. A gente tem aí o elaborador dessa frase, né, o presidente James Monroe, que foi o quinto presidente dos Estados Unidos. Nós temos ali à nossa esquerda uma charge do final do século XIX, exatamente mostrando o personagem caricato Tio Sam, com os pés exatamente a cartola em cima do continente das Américas, exatamente na área de influência, enquanto que do outro lado do mundo é a Europa. E as potências europeias olham a ação dessa outra superpotência que, a partir da década de 20, se torna talvez o país mais importante do hemisfério ocidental, e só vai encontrar um rival a partir dos anos 40, quando a União Soviética se torna o grande rival ideológico, político, militar dos Estados Unidos. Nesse sentido, o princípio da América para os americanos e, obviamente, o aumento da influência dos Estados Unidos no mundo a partir do final da Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente tem o Harry Truman, o 33º presidente dos Estados Unidos, que estava no poder no final do conflito dos anos 40, né? Ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial. Ele chega ao poder e o grande inimigo agora não era mais o nazismo. O nazismo tinha sido derrotado com a ajuda e contando com o grande protagonismo da União Soviética. E agora a lógica era exatamente o embate entre esses dois polos de poder, como já mostramos no módulo passado. Então, a ideia do Truman e da estrutura de Estado dos Estados Unidos era exatamente combater a influência, entre aspas, comunista no mundo. Em qualquer área do mundo onde houvesse um espaço de disputa ideológica, as duas ideias estavam postas. E, nesse sentido, o continente americano, por ser exatamente muito próximo geograficamente dos Estados Unidos, um continente amplo, com riquezas minerais, diversidade de populações, obviamente, na visão dos Estados Unidos, uma área natural de influência do poder daquele país, foi exatamente uma região onde esse confronto foi extremamente aberto, como em outras partes do mundo, mas aqui as diversas elites locais, em vários momentos, obviamente, se viam nesse contexto. Obviamente, o povo é quem mais sofria, mas a América Latina foi um palco dessas disputas. Necessariamente não quer dizer que predominava totalmente a visão estadunidense, até porque resistências ocorreram, a ação da própria União Soviética aconteceu, e, claro, ao longo do século XX, a América Latina foi exatamente um dos lugares dessa disputa ideológica no mundo todo. Então, como a gente viu na perspectiva do módulo passado, né, Guerra Fria, que não era tão fria assim, que colocou de lado um polo de poder ligado com a União Soviética e do outro um polo de poder ligado aos Estados Unidos, ela foi bastante quente aqui na América Latina, e é o que a gente vai ver nessa primeira parte da unidade e, obviamente, na parte final, quando abordarmos a ditadura militar no Brasil entre 64 e 85. Então, essa perspectiva de aprimorar os instrumentos de controle na América Latina para evitar a ação da União Soviética e consolidar a área como
uma parte da influência direta dos Estados Unidos leva à criação do chamado Tratado Interamericano de Assistência Recíproca de 47, que ainda está em vigência, que é um tratado assinado por grande parte dos países do continente, né, obviamente sob influência dos Estados Unidos. Inclusive, alguns países saíram do tratado, Cuba, México, recentemente, inclusive, e esse tratado, a qualquer momento, pode ser utilizado como um instrumento de defesa mútua, né, em relação dos Estados Unidos com seus vizinhos de continente. Um outro instrumento de controle dos Estados Unidos na América Latina é a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, né, que é uma organização que quase sempre vai defender a perspectiva dos Estados Unidos e a ação dos Estados Unidos nos países da região. Então, esse tratado e, obviamente, a OEA, esse instrumento geopolítico dos Estados Unidos, é basicamente a reafirmação da doutrina do país na região, a doutrina da América para os americanos e, obviamente, aí nessa nova roupagem do combate ao comunismo. Né? Nesse sentido, isso fica muito explícito a partir tanto do tratado quanto, obviamente, da criação da OEA em 48, né? Instituição que até hoje existe. E, obviamente, nesse contexto, os interesses da potência capitalista eram colocados como elemento primordial da ação política deste país. Né? Tem uma charge aqui do Latuf, que é um chargista brasileiro de origem árabe, né? Mostrando exatamente a águia do tio Sam, bastante voraz sobre o continente americano. Basicamente, inicialmente, o combate ao comunismo, obviamente todas as doutrinas tidas de esquerda ou que fossem próximas da área de influência da União Soviética eram veementemente combatidas, direta e indiretamente, seja com a ação militar, com ocupações de territórios e ações mais efetivas, né, em regiões que aparentemente não poderiam resistir ao poderio militar, ou de forma sorrateira nos bastidores, influenciando golpes de Estado, bancando partidos políticos de oposição às esquerdas e, obviamente, anticomunistas. Então, muito dinheiro foi usado, muita força diplomática e muita ameaça militar foi utilizada nesse contexto todo nos vários países da região. Praticamente nenhum país da América Latina passou incólume à influência dos Estados Unidos e às suas ações em relação a esse combate ao comunismo. Obviamente, a partir disso, com a cultura, especialmente o cinema, música, televisão e outros aparatos de mídia, a espalhar o American Way of Life, né? Incentivar com que os países da América Latina consumissem cultura estadunidense, porque a partir do campo cultural e simbólico, obviamente que diminuiria a possibilidade da influência dos soviéticos na região. A partir disso, obviamente, também defender interesses econômicos, né? A América Latina sempre foi e ainda é vista pelos Estados Unidos como seu quintal, onde eles vão lá pegar o que eles querem, levam para casa, petróleo, outros minerais, bens da natureza de modo geral, madeira, produtos agrícolas, mão de obra. Então, a América Latina ainda hoje é tida como um foco importante de interesses econômicos. Não é à toa que a ação dos Estados Unidos na Venezuela hoje é exatamente para defender os seus interesses econômicos, não é por democracia. A Venezuela, para quem não sabe, como eu inclusive falei em outro momento, ela é simplesmente o país com a maior reserva de petróleo do mundo. É a maior reserva, é maior do que qualquer país do Oriente Médio. E não é só a maior, a qualidade do petróleo venezuelano é absurdamente melhor do que de outras regiões. Obviamente muito mais fácil de ser refinado e obviamente que a posição geográfica da Venezuela, na boca do Golfo do México, a menos de 1.200 quilômetros dos Estados Unidos, favorece economicamente a indústria dos Estados Unidos. Então, controlar a Venezuela é fundamental para a economia dos Estados Unidos. Então, eu estou usando esse exemplo para mostrar que esses interesses, eles sempre, na verdade, vão estar em primeiro plano, né? Disfarçados exatamente dessa guerra ideológica que até hoje, inclusive, guia parte da ação dos Estados Unidos na região. E, obviamente, interesses estratégicos. Até os anos 90, 1990, o medo ali exatamente que a União Soviética dominasse do ponto de vista geopolítico, né, a região. Então, era importante encher a América Latina de bases militares, colocar uma ocupação estadunidense em todas as maneiras possíveis, né? Uma ocupação econômica, uma ocupação
cultural, uma ocupação política e, obviamente, militar. E isso, não se engane, continua até hoje também, como o exemplo da Venezuela. Hoje em dia, o maior inimigo dos Estados Unidos na região, em relação a esses interesses, é a China. Então, não se engane que os Estados Unidos vão fazer de tudo para frear hoje a perspectiva do crescimento da China nas diversas regiões do mundo. E, obviamente, que também aqui na América Latina. Só que a gente vê brechas nesse contexto, né, como eu havia falado, esse domínio ele não foi pleno e, obviamente, esse domínio encontrou resistências. E a Revolução Cubana talvez seja o principal exemplo disso, como eu já expliquei no último módulo. Né? Foi uma ampla ação, uma revolução feita a partir dos problemas que a ilha vivia, né? Uma ampla pobreza e a ingerência dos Estados Unidos naquela região. Né? Os Estados Unidos impunham governos que tinham a defesa dos interesses dos Estados Unidos como prioridade. Então, Cuba, ficando a 200 quilômetros da Flórida, sempre foi o quintal das férias dos ricões dos Estados Unidos, né? Cassinos, prostituição, charutos e uma ilha pobre governada por um ditador corrupto na época da Revolução Fulgêncio, que foi derrubado no seu lugar. Um governo de tendência à esquerda socialista tomou o poder. Então, Che Guevara e Fidel Castro, essas imagens aqui de baixo, comandaram o processo. Como foi falado naquele contexto, né, a partir da Revolução Cubana, a crise entre Estados Unidos e Cuba e a União Soviética se aprofunda. Né? Os Estados Unidos instalam mísseis na Turquia, né, próximo à União Soviética, como a gente vê aí no mapa, a Turquia ficava ao sul do que era a União Soviética. Eles tentam invadir Cuba, né, com a invasão da Baía dos Porcos. Então, várias vezes Cuba sofreu tentativas de invasão, Fidel Castro sofreu vários atentados que não deram certo e eram os grandes fetiches da CIA, que é o órgão de vigilância e espionagem dos Estados Unidos, né, derrubar o governo cubano. Até hoje não conseguiu, mas usam o embargo econômico como forma de evitar com que a ilha aumente a sua influência na América Latina. Então, em outubro de 62, tivemos a crise dos mísseis cubanos, né, como eu falei no último módulo, né, os soviéticos instalaram mísseis nessa região depois que os americanos instalaram mísseis na Turquia. No dia 14 de outubro, um avião dos Estados Unidos fotografou esses mísseis. Ocorreram vários dias de tensão com disputas nos bastidores para que houvesse uma resposta do governo dos Estados Unidos, né, a essa instalação desses mísseis. Então, durante quase 2 semanas, o mundo se viu à beira de uma guerra nuclear, né? Porque a pressão da imprensa e do exército foi muito grande para que houvesse uma resposta, um ataque a Cuba, e obviamente isso iria repercutir num ataque da União Soviética. Como a gente vê aí, o território de Cuba fica basicamente a 200 quilômetros do sul da Flórida. Então, o então presidente da União Soviética, a partir de discussões no telefone com o então presidente Kennedy dos Estados Unidos e negociações à parte entre os países, retirou uma parte dos mísseis, né, em 28 de outubro. Então, essa presença da União Soviética na América Latina preocupava os Estados Unidos de diversas maneiras. Então, imagina que uma outra crise dessa poderia acontecer. E exatamente a partir desse contexto, da crise dos mísseis e da ação cada vez mais presente da União Soviética na América Latina, é que os Estados Unidos vão agilizar e vão aprofundar a sua política de intervenção no continente a partir de então. A ideia era que não tivesse mais Cubas, né? No more Cubas, né? A gente tem aí Fidel Castro, né? O presidente que sucede o John Kennedy, o Lyndon Johnson, ele queria evitar novas revoluções, como a Revolução Cubana. Ele assume o poder depois que o Kennedy é morto, né? Naquele famoso atentado no Texas. E a presença e o interesse dos Estados Unidos na região se incrementam para evitar novos problemas, né? Ou seja, novas revoluções, novos governos de esquerda, sejam governos revolucionários ou até mesmo governos eleitos democraticamente, como a gente viu semana passada ao abordar o golpe de Estado, que a gente vai aprofundar hoje à tarde, em relação ao João Goulart. Ele foi eleito junto com Jânio Quadros, no caso como vice-presidente, chega ao poder com a renúncia de Jânio Quadros, tenta governar, só que a ingerência dos Estados Unidos nos bastidores foi um dos elementos que contou para a sua queda e, obviamente, para o golpe de Estado que levou ao poder a ditadura que ficou no governo do Brasil de 64 a 85. Então, a partir dos anos 60,
haver uma ação muito mais violenta dos Estados Unidos exatamente na América Latina. Então, o Lyndon Johnson, né, ele vai apoiar ditaduras, vai mandar tropas para ajudar golpes de Estado em várias regiões da América Latina, vai treinar forças militares, né, os Estados Unidos vão influenciar bastante a formação dos oficialatos das diversas regiões da América Latina, por isso que é interessante que um dos grandes parceiros dos Estados Unidos na América Latina são exatamente as forças armadas dos países do continente. Muitas vezes não tem resistência muito forte dentro das Forças Armadas à implantação e à influência dos Estados Unidos, né? O Exército Brasileiro, infelizmente, sofre desse mal de ser uma força de segurança, no caso, uma força militar, que tem uma relação muito íntima com o Exército dos Estados Unidos. E, obviamente, o apoio a governos golpistas, né? Em várias regiões, em vários momentos da América Latina, os Estados Unidos vão intervir direta e indiretamente, dando suporte a governos que não têm nada de democráticos. Então, aquele discurso de defensor da liberdade, defensor da democracia, na verdade é tudo balela, é tudo força retórica, porque na realidade não importa se o governo é ditadura ou democracia. O que importa é que o governo seja um governo que seja aliado e defenda os interesses, no final das contas, dos Estados Unidos. Essa que é a realidade. Então, para a gente ver a presença dos Estados Unidos, já era antiga na região a partir do final do século XIX, mas ao longo do século XX ela se intensifica. Olha só, um mapa demonstrando as intervenções diretas, 17 intervenções diretas, ou seja, onde o exército dos Estados Unidos foi diretamente para o país para intervir, para retirar um presidente, para participar de um conflito armado, e 24 intervenções indiretas no continente, né? O México sofreu, desde o México até o Chile, né? O México sofreu, a gente tem aqui o ano das intervenções diretas e indiretas em cada um dos países, né? México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Panamá, Bolívia, Cuba, Haiti, República Dominicana, Guiana, Granada, o Brasil e o Chile são os países da região que sofreram direta e indiretamente essas intervenções. E observem que, do ponto de vista de quantidade, essas intervenções vão estar muito mais frequentes a partir da segunda metade do século XX. Interessantemente, os países que mais sofreram intervenções dos Estados Unidos foi exatamente Cuba, que sofreu entre 1898 e 1934, né, umas sucessivas intervenções a cada década. E a República Dominicana, até os anos 60, a mesma coisa. Então, obviamente que aqui a ação dos órgãos de inteligência dos Estados Unidos, como a CIA, a ação direta do Exército dos Estados Unidos, dando suporte a forças que apoiavam os Estados Unidos, né, nesses países especificamente. Então, nós temos aí um continente que é marcado exatamente por essa ação dos Estados Unidos, né, ao longo dos seus processos históricos. Aqui vamos nos concentrar em dois países especificamente, né? Lá no AVA eu vou colocar outras observações, mas nessa parte aqui da aula eu vou centrar as atenções em dois países chaves no continente, o Chile e a Argentina agora de manhã e obviamente, no caso, três países à tarde, o Brasil, que é o nosso, né? Mas aqui especificamente sobre a América Latina, como nós temos diversos países que passaram por processos ditatoriais, mas eu vou dar ênfase aqui às duas ditaduras mais sanguinárias, até mais do que a brasileira, na América do Sul, que é a ditadura chilena. Então, o Chile, nos anos 70, né, vê o triunfo de um presidente, né, Salvador Allende, que era um médico socialista eleito no primeiro turno da eleição de 70, depois de ter sido boicotado em 64, né, os Estados Unidos apoiaram diretamente o candidato Eduardo Frei contra o Allende. Na campanha, o Allende, que está aqui, ele fez uma campanha baseada nas reformas sociais, na reforma agrária, mineradora, né, para evitar o controle das multinacionais, controlar a inflação e aumentar os salários, ou seja, uma tentativa de construir uma agenda socialista no Chile via democracia. Só que os Estados Unidos começam a boicotar o governo chileno e agem nos bastidores para derrubá-lo. O Allende ficou no poder de 70 a 73, sofreu tentativas de golpe diretamente na tentativa, quando foi assumir o poder. Ao longo de seu governo foi boicotado por parte dos empresários do país, sofreu com greve de caminhoneiros orientadas por patrões e pela ação dos Estados Unidos,
e as Forças Armadas e parte da classe política em 73 se aliam com os Estados Unidos exatamente para derrubar o governo do Allende, que tinha sido eleito democraticamente, né? Nesse sentido aqui, a gente tem uma foto muito clássica. As Forças Armadas articulam o golpe com o apoio dos Estados Unidos e da direita chilena. Na frente temos o Allende, né, no desfile militar no Chile, durante a sua presidência, e lá atrás o Augusto Pinochet, do Exército, que foi um dos sujeitos, né, que era chefe de parte das Forças Armadas durante o governo do Allende. Ele achava que o Pinochet era leal, assim como outros generais eram leais à sua presidência, só que na realidade o Pinochet ele acaba aderindo, articulando o golpe de Estado e depois se torna ditador no Chile. Inclusive, é considerada a ditadura mais sanguinária da América Latina no século XX, exatamente a ditadura chilena, e que na realidade foi uma ditadura que deixou o poder apenas em 1990, depois de um referendo popular. Então, nós temos um governo que, tecnicamente, hoje o Chile sofre diretamente com a influência ainda da ditadura do Pinochet, porque a Constituição chilena vigente é uma Constituição ainda da época do Pinochet, foi criada exatamente durante o governo dele, e no Chile hoje a população luta para fazer uma nova Constituição para tentar diminuir a herança da época da ditadura do Pinochet. Então estamos em 2021 e no Chile ainda a influência nefasta da ditadura do Pinochet está presente no país. Como no Brasil a ditadura militar nefastamente está presente ainda hoje, viva e arrastando seus ossos por aí. Então, no dia 11 de setembro de 73, o presidente é encurralado no Palácio de la Moneda, que é bombardeado, e ele se suicida. Então, a gente tem a última foto do presidente Salvador Allende, lá na parte de cima, né? Ele está olhando os aviões passarem, né? As forças golpistas se articularam desde agosto de 73 nos bastidores, né? Forças armadas, direita, com o suporte dos Estados Unidos. Ele não conseguia mais governar. E em 11 de setembro, uma data interessante inclusive, o Palácio Presidencial La Moneda foi bombardeado. Ele não se entrega e acaba se matando dentro do palácio, né? Ele grava uma mensagem, né, para os seus correligionários, para o povo chileno, e dá um tiro em si mesmo e morre, mas não se entregou. Acho que junto do suicídio do Getúlio Vargas, talvez seja um dos suicídios políticos mais brutais, mas que na realidade acaba sendo uma vitória pessoal, né? Porque é um símbolo exatamente desse início de uma ditadura, né? Ou seja, a ditadura chilena prendeu e foi brutalmente instalada já, obviamente, a partir do seu início. E ao longo dos anos 70 e 80, ao longo do seu processo de consolidação, vai perseguir e matar milhares de pessoas, né? Então, a ditadura chilena é tida como uma das ditaduras mais sanguinárias da América Latina, né? Ela, com o apoio dos Estados Unidos, Pinochet comandou uma das ditaduras mais violentas do continente, né? Milhares de pessoas desapareceram, outras milhares foram mortas. A gente tem um general, a imagem do Pinochet aqui, minúsculo do ponto de vista do seu caráter, e que infelizmente ele não foi preso pelo resto da vida, né? Morreu em casa, e ainda hoje uma parte da população chilena, especialmente a classe média, uma parte pequena, obviamente, não é todo o povo chileno, ainda apoia as ideias do Pinochet, e alguns presidentes da América Latina ainda citam Pinochet como exemplo de presidente, né? Então, é interessante que esse fantasma, né, desse indivíduo, ele ainda assombra a memória da América Latina e do próprio Chile, obviamente. Então, para ter uma ideia da brutalidade, né, o Estádio Nacional do Chile foi usado como centro de detenção e tortura por anos. Tem um episódio clássico, né, de um amistoso entre a seleção chilena e a União Soviética. Os soviéticos fizeram um jogo contra o Chile em 74 em Moscou, e iria ter um jogo de volta no país em 74. A seleção soviética se recusou a jogar exatamente porque na semana do jogo a FIFA fez uma inspeção no estádio, porque foi falado que o estádio ainda continuava desde 73, o ano anterior, como ponto de prisão de opositores do regime, e de fato os delegados da FIFA viram que existia lá prisioneiros, só que ainda permitiram
e disseram que havia continuidade de ter o jogo. A União Soviética não compareceu ao estádio e ao jogo, obviamente, né? Os soviéticos nem embarcaram para Santiago do Chile. A FIFA considerou o jogo, que era um amistoso, uma vitória para o Chile como WO, então simbolicamente o Chile ganhou de 2-0. A FIFA permitiu com que a Confederação Chilena de Futebol vendesse ingressos oficialmente para a presença do estádio. Algumas pessoas foram, né? O público foi para o estádio. A seleção chilena entrou em campo. O capitão deu um chute a gol, simbolicamente para marcar. E é um capítulo vergonhoso da história do futebol mundial, porque a própria FIFA, ao invés de combater uma ditadura e não aceitar que um estádio de futebol fosse usado como prisão, pessoas foram mortas nesse estádio, nos primeiros momentos da ditadura. Inclusive, durante esse ato simbólico do WO do jogo, os prisioneiros que estavam aqui tinham sido levados para um centro distante lá da cidade de Santiago e ficaram durante um momento lá. Inclusive, hoje, no Estádio Nacional do Chile, tem uma parte desse estádio que é uma espécie de memorial exatamente em relação às vítimas da ditadura. Então, é um episódio vergonhoso da história, não só do Chile, mas do próprio esporte do futebol mundial. Mas, obviamente, a FIFA sempre apoiou ditaduras, né? A Argentina teve uma Copa do Mundo de 78 em plena ditadura no país. A gente tem aqui, né, o Chile como laboratório do neoliberalismo. Grande parte das políticas econômicas implantadas na América Latina a partir dos anos 80 vão ser experimentadas durante o governo chileno. Inclusive, o atual ministro da Economia do Brasil, o Paulo Guedes, ele atuou no Chile durante alguns anos, durante exatamente a ditadura do Pinochet. Segundo ele não via nada de errado na ditadura, ele apenas atuava, porque naquele contexto os Estados Unidos e o Reino Unido estavam governados por dois governantes de direita, a Margaret Thatcher, primeira-ministra do Reino Unido, e o Ronald Reagan dos Estados Unidos. E o Chile foi uma espécie de laboratório para a influência desses dois países na América Latina e do neoliberalismo. Então, o Pinochet contou na sua equipe econômica com os chamados Chicago Boys, que eram economistas, a maior parte deles formados na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e tinham perspectiva de ação, o chamado neoliberalismo, que é uma versão radical do liberalismo, onde o Estado é diminuído e a ênfase que se dá são as grandes corporações, as empresas, né? O Estado chamado Estado mínimo. Então, privatizações, né? Vender tudo que o Estado tiver em relação a domínio de minerais, a presença de instituições públicas bancárias e outras áreas. Então, o Chile tem uma previdência, um regime de previdência hoje totalmente privado, praticamente. Inclusive, o salário de aposentados lá é bastante baixo. O índice de suicídio entre os aposentados é altíssimo. A escola chilena tem 3 tipos de escola, subsidiada totalmente pelo governo, que é uma minoria, uma divisão entre governo e população, né? Uma escola onde você paga uma parte, o governo paga a outra, e as escolas onde você paga tudo, né? Então, o Chile há um grande índice de dívidas entre estudantes, porque a universidade lá, ela não era, pelo menos até 2007, totalmente pública, né? Basicamente tudo era privado lá. Então é um país que sofre muito com a desigualdade, especialmente a partir do governo do Pinochet. Então a ideia de fazer reformas, né, reforma da Previdência, reforma do ponto de vista trabalhista, reforma tributária, então essa agenda econômica que a gente escuta hoje diariamente no Brasil e em outras partes da América Latina foi experimentada pela primeira vez no Chile e a gente sabe o resultado que está dando hoje lá, inclusive, né? As pessoas foram para a rua exatamente para combater essa herança maldita, né? Então, esse contexto só gera roxo salarial e pobreza. Basicamente, o Chile ele pode ter até aumentado a produtividade, aumentou, a riqueza aumentou, mas a riqueza não é distribuída, porque ela se tornou bastante concentrada na mão de poucas pessoas, né? Então, existe um fosso muito grande no Chile entre os mais ricos e os mais pobres, e esse fosso foi acentuado na ditadura do Pinochet, que contou com o apoio direto dos Estados Unidos, que se diz uma democracia, e do Reino Unido, que também se dizia uma democracia, e que se diz até hoje, na realidade, né? Então, nos anos 80, especialmente na parte final, né, a resistência à ditadura ela cresce, especialmente entre os mais jovens. Então, há uma forte campanha dentro e fora do Chile
para o Pinochet deixar o poder. Os protestos de rua aumentam, a repressão continua, né? Existia censura, existia perseguição a inimigos do governo, o governo tentava esconder a realidade chilena, mas pouco a pouco, assim como em outras partes da América Latina, a oposição à ditadura ela se concentra e aumenta. Então, no final dos anos 80, uma campanha imensa no país começa a ganhar corpo para exatamente rechaçar a ditadura e tirá-la do poder. Só que a resistência dessa ditadura era muito forte. Então, aos poucos, a formação de um clima no país para a tentativa de retirada constitucional. Então, um plebiscito marcado para 1989. E, basicamente, a pergunta que se fazia aos chilenos era se eles queriam que o governo do Pinochet continuasse. Os chilenos, inicialmente, uma parte da população apoiava. Só que a campanha pelo não, né, a não continuidade, começou a ganhar espaço, cresceu de modo muito grande na próxima votação e essa campanha, que eu vou mostrar daqui a pouco, ela venceu e a ditadura ela saiu do poder, né? O Pinochet teve que entregar o poder. Para a gente ver como essa ditadura era brutal, olha aqui alguns números dela. 3.000 mortos ou desaparecidos ao longo dos anos e 200 mil chilenos tiveram que sair do país, especialmente por perseguição política, né? Ou por condição de ideológica, obviamente, e por condição social também. Então, o país perdeu muitos cérebros que chamamos, né? Perdeu intelectuais, cientistas, pessoas renomadas que foram para outros países, né? Fugindo da ditadura e das condições sociais que se agravavam, né? Então, como eu falei daqui da campanha, né? O não venceu com 53,31%, né? Esse era o logotipo do não, né? Chile, la alegria ya viene, Chile, a alegria já vem. Então, enquanto a campanha do sim era uma campanha sombria, uma campanha que mentia abertamente, que usava a imagem de um Chile que não existia de fato, que inclusive angariou uma quantidade até boa de votos, a campanha do não, né, contra a ditadura, era uma campanha alegre, jovem, que contou com a ação de publicitários de modo bastante forte. Inclusive, há um filme que é protagonizado pelo Gael García Bernal chamado No, que foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro uns anos atrás. Inclusive, ele conta a história dessa campanha, né? Como o governo chileno atuou nos bastidores, inicialmente perseguindo os publicitários da campanha do Não, a relação que existia entre as grandes empresas do Chile, publicitárias, com o governo, para poder continuar o poder do Pinochet. Então, foi uma campanha muito difícil, né, feita contra o poder econômico do governo e da elite chilena, mas no final das contas o não venceu e o Pinochet teve que entregar o poder. Só que, obviamente, dentro dos termos que eles achavam interessantes. Por isso que até hoje o Chile luta contra a herança do Pinochet. Um outro país que vivenciou a realidade ditatorial, até mais brutal, por incrível que pareça, a do Chile e a do Brasil, foi a Argentina. É um país onde existe um ódio absurdo contra a ditadura e, obviamente, com muita razão, porque a ditadura argentina foi extremamente sanguinária. Então, mas para falar de ditadura, a gente tem que falar de um personagem aqui que é muito contraditório na história da Argentina, que é exatamente Juan Domingo Perón. Perón foi uma figura incontornável da história argentina no século XX. Assim como Getúlio Vargas teve uma presença, mesmo depois de morto, na política argentina, da mesma forma foi o Perón, no Brasil, da mesma forma foi o Perón na Argentina. Então, Perón ele foi figura central da política da Argentina desde os anos 40, quando ele começa como ministro do Trabalho e depois se torna presidente do país, né? E ele foi presidente entre dois momentos, né? Entre 46 e 56 e entre 73 e 74. Durante um período da vida dele, ele foi exilado, né, da Argentina, morou na Europa, na Espanha, e junto com a sua primeira mulher, a Evita Perón, no primeiro mandato dele, a figura do Juan Domingo Perón trabalhou para incessantemente se tornar uma marca política, né? O Perón usou uma extraordinária propaganda política, né, nos meios de comunicação da Argentina. Ele era apresentado como pai dos pobres, a Evita, a mãe dos descamisados, né? A Evita era uma atriz, dizem seus biógrafos que também era prostituta, dançarina em Buenos Aires, conheceu Perón, casou com ele e
e caiu nas graças do povo argentino, muito mais também, não somente, claro, pelo seu carisma, muito maior do que em relação ao seu marido, mas a propaganda, a máquina de propaganda do governo Perón atuou fortemente para levar a imagem da Evita e do próprio Perón para todas as áreas da Argentina. Então, a Evita e o próprio Perón também foi objeto de um culto pessoal, né, que era feito pelas revistas do Partido Peronista, pelos meios de comunicação ligados ao governo. Então, ela levava multidões nas suas falas, né, nos seus comícios políticos. Existia uma tentativa de, na Evita, fazer uma continuidade do poder político do Perón também, né? Ela morre de câncer de útero em 56. É uma morte que causou uma comoção nacional na Argentina. O seu primeiro enterro, né, na verdade, seu primeiro velório, eu vou falar por que é primeiro velório, causou uma comoção, uma movimentação grandiosa em Buenos Aires. O corpo dela foi embalsamado e ficou exposto durante décadas, até o Perón ser exilado, né, nos anos 60, na Argentina, na verdade, durante 10 anos. E até hoje a imagem da Evita Perón é uma imagem contraditória, mas de objeto de culto na Argentina. Tanto é que nos anos 90, quando foi feito o filme baseado no musical da Broadway, Evita, que a Madonna fez o papel da Evita, a imprensa e o povo argentino foi totalmente contra a Madonna fazer a Evita, porque na imagem do imaginário popular sobre a Evita Perón, era uma espécie de santa popular. Até hoje, uma parte da população argentina ama e venera, especialmente os mais velhos, a imagem da Evita, né? Então ela acaba tendo um novo enterro em 76, quando o Perón voltou para o país nos anos 70, né, depois do exílio. Inclusive depois da morte do próprio Perón, ela acabou sendo enterrada de fato em 76, né? O corpo dela em 66 foi enviado para fora da Argentina, né, para onde o marido dela estava, lá na Espanha, ficou durante esse período com ele. Quando ele volta para a Argentina em 73, o corpo volta com ele, volta para a Argentina, e o Perón morre em 74. No lugar dele, a terceira mulher dele assume como presidenta, ela era vice dele na chapa, e acontece o enterro dela em 76, novamente, né, durante a ditadura na Argentina. Então, o Perón, ele volta ao poder em 73, como eu falei, né, já estava com a terceira mulher, que é Isabel Perón. Ele morre, ele volta em 73, né, depois, a Argentina passou por uma ditadura entre entre os anos de 66 e 73. A Argentina foi uma ditadura militar, já naquele contexto de ditaduras militares, só que existia uma resistência muito forte no país que derrubou a ditadura, né, essa primeira ditadura militar na Argentina. Há uma eleição, é eleito um político ligado ao Perón, o Héctor Câmpora. Esse político, esse presidente, no mesmo ano que assume, renuncia, convoca uma nova eleição, o Perón retorna para a Argentina e acaba sendo eleito presidente com 60% dos votos. A sua vice era a sua própria esposa, a Isabel Perón, que assume, a Isabelita, né, ela assume o governo em 74. Em 76, os militares dão um golpe de Estado e derrubam ela do poder. Ela é a primeira mulher a chegar à presidência na Argentina. Depois dela, tivemos o caso da Cristina Kirchner, que foi presidenta da Argentina depois que o marido dela morreu, o Néstor Kirchner. Ela foi primeira-dama, depois que o Kirchner morre, ela é candidata e é eleita presidenta, né, por 2 mandatos. Hoje, atualmente, é a vice-presidenta da Argentina. Então, a gente tem todo um contexto aqui, né, nos anos 70, a Argentina passa por 2 ditaduras, mas a mais sanguinária é exatamente essa que chega ao poder em 76. Então, a ditadura dura de 76 a 83. O primeiro presidente que ficou até 81 no poder, na verdade, presidente ditador, é o general Jorge Rafael Videla, ditador entre 76 e 81. Então, a ditadura argentina, desse momento aqui, vai colocar em prática o que a dos anos 60 não conseguiu colocar, que é exatamente aumentar a perseguição aos seus inimigos políticos, e basicamente esses inimigos políticos são a esquerda, as esquerdas, né? Então, vão ser criados em várias regiões da Argentina, especialmente em instalações do exército, centros de tortura, né, e detenção, né? Ou seja, o aparato de vigilância, de inteligência do governo argentino vai começar a ser colocado em prática para perseguir, buscar quem é de esquerda, prender e torturar e matar.
Para ter uma ideia, 6 mil pessoas foram mortas na Argentina porque foram jogadas no mar de helicóptero, né? As pessoas eram presas, colocadas dentro de pequenos aviões ou helicópteros. Esses aviões faziam os chamados voos da morte no Oceano Atlântico ou no Rio da Prata e eram jogados lá de cima e morriam. Em muitos momentos há relatos de pessoas que encontram corpos nas praias da Argentina e esses corpos, né, estão pessoas que estão vendadas e pouco a pouco isso começa a ser cada vez mais frequente, né? Então a contagem, né, que os historiadores e os pesquisadores forenses, etc., que fazem da ditadura é que pelo menos 6 mil pessoas foram mortas dessa maneira. Fora as centenas de estupros, as centenas de torturas. Então, é uma ditadura que matou muita gente, né? Para ter uma ideia da brutalidade, né, houve sequestro sistemático de crianças, né? Então, se prendia um casal de esquerda ou que se pensava de esquerda que tinha uma criança. Quando essa criança era muito nova, a estrutura do Estado argentino militarizado, né, mudava os documentos dessa criança e entregava essa criança para adoção. Então, existem centenas de casos na Argentina que foram descobertos a partir dos anos 90, né, quando as investigações contra a ditadura elas aumentaram e ganharam corpo, né, que descobriram muitos filhos, né, de presos e mortos políticos que foram adotados por famílias de militares ou de pessoas ricas da Argentina durante a ditadura. É extremamente brutal. Inclusive, né, a quantidade de desaparecidos levou ao surgimento de um movimento social na Argentina, até hoje muito forte, que são as mães da Praça de Maio, né, que eram mulheres que iam para a Praça de Maio em Buenos Aires para protestar, para buscar onde estavam seus filhos. Né? Então, hoje viraram as avós da Praça de Maio, né, as abuelas da Plaza de Maio, e são um movimento político muito forte na Argentina até hoje, porque surgiram exatamente nesse processo de combater a ditadura nos anos 80, né? Então, a chamada guerra suja, né, que é usar toda a estrutura do Estado, né, espionagem, a estrutura do exército, das forças armadas de modo geral, exatamente para promover uma guerra cultural e física contra os opositores do regime, né? E como eu falei, esses opositores geralmente são opositores de esquerda. Então, a ditadura da Argentina tem um número muito elástico, porque dificilmente a gente vai saber quantas pessoas morreram de fato, mas a média que se faz aí entre mortos e desaparecidos é de 13 mil, que é um número recente que o próprio governo da Argentina chegou a partir dos documentos que encontrou do próprio governo da Argentina, ou de 30 mil pessoas, que é um número que sempre foi colocado desde os anos 80, né? Mas ainda não tem como fechar isso e talvez dificilmente você encontre, porque os militares também faziam sumir documentos, né? Além de sumir os corpos, você apaga como se apagasse aquela pessoa da história, né? Então a gente tem uma ditadura que, do ponto de vista da memória, ela está muito viva ainda, né? As escolas na Argentina têm uma ação anti-ditadura muito mais efetiva que o Brasil, apesar de que ainda hoje, por exemplo, um dos candidatos que podem ser candidatos fortes para a eleição presidencial daqui a 2 anos é um apoiador da ditadura, inclusive, mas ele não vai conseguir passar dos 20%, porque as pessoas, mesmo aquelas pessoas de direita, sabem que a ditadura na Argentina foi uma ditadura muito cruel. E, tecnicamente, a ditadura mais cruel e sanguinária da América Latina no século XX. Então, esse contexto todo, né, ditatorial, especialmente nessa segunda parte do século XX, foi organizado a partir dos Estados Unidos, né, pela Operação Condor, que atuou em diversos países, na Argentina, no Uruguai, no Brasil, já falei aqui do Chile, da Argentina, mas Uruguai, Paraguai, Bolívia, que foram países que também tiveram regimes ditatoriais nesse contexto aqui. E exatamente a partir daqui, né, o vídeo finaliza nessa parte e vocês vão ler o texto de suporte que está colocado no AVA, do Le Monde Diplomatique, sobre a Operação Condor, que é exatamente um instrumento criado pela CIA, né, essa Central de Inteligência dos Estados Unidos, para articular a ação das ditaduras, todas as ações das ditaduras da América Latina, porque essas ditaduras elas se ajudavam mutuamente, né? Apesar de existir diferenças entre os países, mas do ponto de vista da ação política, esses governantes de direita e de extrema direita, eles atuavam articulados a partir da ação dos Estados Unidos, exatamente para haver troca de informações, troca de prisioneiros. Então, existia exatamente toda uma estrutura, um aparato intranacional, né, entre países,
nesse contexto de ditadura que afetou diversos países do continente, né? Eu citei aqui o exemplo da Argentina e do Chile, de tarde a gente vai ver o Brasil, mas outros países também viveram ditaduras sanguinárias a partir dos anos 60 em diante. Então é isso. Leiam o texto lá, vejam os vídeos de suporte que também vão estar colocados aqui. E de tarde, 2 da tarde, nos vemos para abordar a ditadura militar no Brasil. Então, até daqui a pouco.